continuando a leitura do livro Os Exilados da Capela. Capítulo 3. Os 3 ciclos. Para melhor metodização do estudo que vamos fazer deste tão singular e interessante assunto, julgamos aconselhável dividir a história da vida humana na Terra em 3 períodos, ou ciclos que, muito embora diferentes das classificações oficiais, nem por isso, todavia, representam discordância em relação a elas. Adotamos uma divisão arbitrária, unicamente por conveniência didática, segundo um ponto de vista todo pessoal. É a seguinte: primeiro ciclo começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos dos seres dos 3 reinos inferiores e terminadas as experimentações fundamentais para a criação do até hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram como espécime padrão, adequado às condições de vida no planeta, esta forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento, que, aliás, com ligeiras modificações, se reflete no sistema sideral de que fazemos parte, e até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário. O ciclo prossegue com a evolução no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, depois com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos. Na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindos da capela, corrupção moral subsequente e expurgo da terra com os cataclismos que a tradição espiritual registra. Segundo ciclo. Inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos. Atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e termina com a vinda do Messias Redentor. Terceiro ciclo. Começa no Gólgota, com o último ato do sacrifício do Divino Mestre, e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse, e confirmado pelos emissários da terceira revelação. Época em que se iniciará na Terra um período de vida moral mais perfeito, para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Capítulo 4. No tempo dos primeiros homens. Hoje não mais se ignora que os seres vivos, suas formas, estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, colaboradoras diretas do Senhor, na formação e no funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino, que no ato da emissão e por virtude própria, se transforma em leis vivas, imutáveis e permanentes. Entidades realmente divinas como intérpretes, ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador, utilizam-se do verbo, que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria condensando-a, criando formas, arcabouços para as manifestações individuais da vida. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo, e este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas, o que o absoluto não é, intermediários existentes, fora do plano absoluto, mas que possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental, pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma, à criação visível aparencial. Nota: vê o Livro dos Espíritos Allan Kardec, perfis 27 e 27A. Sem o verbo não há essa criação, porque ela não se concretizando na forma, é como se não existisse,
permaneceria como pensamento divino e relevado no campo da existência abstrata. Ora, para a criação da terra, o Verbo foi e é o Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz: Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. E João Evangelista muito bem esclareceu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Por isso é que o Divino Mestre disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Assim, pois, formam-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do Verbo que traduz o pensamento criador, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra. Noutras palavras, o absoluto pelo pensamento cria a vida e as leis, e entidades espirituais do plano divino pela força do Verbo plasmam a criação na matéria, dão forma e estrutura a todas as coisas e seres e presidem sua evolução na eternidade. Na gênese cósmica, no que se refere à Terra, a ação do Verbo traduziu o pensamento criador a seu tempo, na constituição de uma forma globular fluídica, emanada do Sol central, que veio situar-se no devido ponto do sistema planetário, com novo recurso de manifestações de vida para seres em evolução. Ao seu redor, circundando a Terra, formou-se uma camada fluídica de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, como também de matriz astral, para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo em formação. Nessa camada se continham os germes dos seres, conforme foram concebidos pelos espíritos criadores das formas, representando tipos padrões, fluidicamente plasmados para futuros desenvolvimentos, e com o tempo, progredindo a condensação da forma globular, segundo as leis que regem a criação universal. Os gases internos emanados do núcleo central subiam à periferia do conjunto, onde eram contidos pela camada protetora, e daí condensados pelo resfriamento natural. Caíam novamente sobre o núcleo, em forma líquida, trazendo contudo em suas malhas, se assim podemos dizer, os germes de vida ali existentes. Esses germes, assim veiculados, espalharam-se pela superfície do globo em formação, aguardando oportunidade de desenvolvimento, e quando após inúmeras repetições desse processo de intercâmbio, a periferia do globo ofereceu finalmente condições favoráveis de consistência, umidade e temperatura. Nela surgiu a matéria orgânica primordial, o protoplasma, que permitiu a eclosão da vida, com a proliferação dos germes já existentes, bem como espíritos humanos em condições primárias involutivas, mônadas, aptas ao início de trabalhosa escalada evolutiva na matéria, e outros germes que, segundo a cronologia dos reinos, deveriam no futuro também manifestar-se. Os seres vivos da Terra, com as formas que lhe foram atribuídas pelo Verbo e seus prepostos, apareceram no globo há centenas de milhões de anos. Primeiro nas águas, depois na terra. Primeiro os vegetais, depois os animais, todos evoluindo até seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem 2 bilhões de anos de existência, tendo vivido 1 bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que somente então surgiram os primeiros seres dotados de vida. Até Louis Pasteur, que nasceu em 1822 e desencarnou em 1895, químico e biólogo francês. A opinião fome dos cientistas sobre a origem dos seres era a teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres nascem espontânea e exclusivamente de substâncias materiais naturais, como, por exemplo, larvas e micróbios, nascendo de elementos em decomposição.
Com as pesquisas e conclusões deste eminente sábio francês, o conhecimento se modificou e ficou provado que os germes nascem um dos outros, não tendo valor científico a suposição da geração espontânea, conquanto o problema continuava ainda de pé em relação ao primeiro ser, do qual os demais se geraram. Em 1953, o bioquímico americano Wendell Meredith Stanley, que nasceu em 1904 e desencarnou em 1971, isolou um micróbio incomparavelmente mais primitivo que qualquer dos demais conhecidos até então, e que se reproduzia, mesmo depois de submetido ao processo de cristalização. Como até então nenhum ser vivo pudera ser cristalizado e continuar a viver, daí se concluiu que o ser em questão era um intermediário entre a matéria inerte e a matéria animada pela vida. Admitiram os pesquisadores que esse fato veio preencher a grande lacuna existente entre os seres vivos mais atrasados e as mais complexas substâncias orgânicas inanimadas, como, por exemplo, as proteínas. Esse ser seria, então, academicamente falando, o ponto de partida para as gerações dos seres vivos existentes na Terra, os quais, há 1,5 bilhão de anos, vêm evoluindo sem cessar, aperfeiçoando as espécies e suas atividades específicas. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.